Lula da Silva en exclusiva para la Argentina en Brotes Verdes, parte 1. Es muy esperada su palabra aquí en Argentina y hay mucha preocupación también sobre lo que pasa en Brasil. Así que de verdad muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo que primero le quiero preguntar es, ¿quién gobierna hoy Brasil? ¿Gobierna Bolsonaro? ¿Gobiernan los militares? ¿Gobiernan los evangélicos? ¿Gobierna Paulo Guedes? ¿Los bancos? ¿Quién gobierna Brasil? Ninguém governa o Brasil. Nós não temos uma política sanitária, não temos uma política econômica. Ou seja, no começo o Bolsonaro acompanhava os discursos do Trump. Mas depois que o Trump também se mostrou muito incompetente, agora o Bolsonaro não ouve mais ninguém. É um país totalmente desgovernado, é uma nau sem rumo. Bolsonaro não entende da pandemia, o Bolsonaro não entende de economia, o Bolsonaro não entende de política social. Ele entende apenas de ter uma relação com os paramilitares, porque o governo dele é quase totalmente de militares. Tá? Acho que nunca teve tantos militares dentro do palácio como tem hoje. É impressionante, ou seja, porque é o mundo dele, né? É o mundo que ele viveu a vida inteira. Ele só frequentava clubes militares, fazia aniversário em clubes militares, sabe, jogava bola nos clubes militares, então esse é o mundo dele. Então a relação dele é muito forte com os militares aposentados, por exemplo. O militar, você sabe que o Rio de Janeiro é um foco muito grande de militares aposentados. O Rio de Janeiro, da aeronáutica, da marinha, do exército, mais da polícia militar, os bombeiros, a polícia federal. Essa gente aposentada que acredita no discurso do Bolsonaro, que acredita que o problema do Brasil é que a esquerda atrapalha o Brasil, atrapalhou a América Latina, sabe, que a solução era Macri e Bolsonaro. ¿Esta realidad cree que está a tiempo de cambiarla, Brasil? ¿Brasil está a tiempo de cambiar la estrategia, cambiar de rumbo, o ya es demasiado el daño que se hizo con la pandemia? A verdade é que está muito difícil nesse instante para os partidos de oposição fazer política, porque não há possibilidade de convocar manifestações. A única atuação é tudo como nós dois estamos fazendo aqui, via computador, via celular, ou seja, é muito difícil. Mas já há uma disposição muito grande na sociedade, na esquerda brasileira, no movimento social organizado, que o Bolsonaro não tem competência para continuar governando o Brasil. ¿Y la sociedad qué cree? Eu penso que as pesquisas de opinião pública estão mostrando um crescimento das insatisfações com o Bolsonaro. Eu, por exemplo, acho que no Brasil nós precisamos incorporar no nosso discurso com muita força a questão da soberania. Então, os europeus querem que a gente compre tudo que é produtos manufaturados dele, sabe, tudo que é produto industrializado, e querem só comprar os nossos produtos, sabe, agrícolas. Sabe, não permitindo que a gente industrialize sequer a soja, sequer a carne, ou seja, nos manter como colônia. Ese es el dato concreto. ¿Cree que la pandemia, el coronavirus, puso más de manifiesto esta disputa entre los países, el hecho de que no hay que esperar solidariedad o caridad de Estados Unidos, por ejemplo? Veja, os Estados Unidos não têm autoridade moral para falar sobre a pandemia. Os Estados Unidos não têm autoridade moral. Primeiro, porque ele não acreditava. Segundo, porque ele acha que são os chineses os culpados. Terceiro, ele acha que a pandemia não ia chegar nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos é o país que tem o maior número de casos e o maior número de mortos. Ficou provado aquilo que o Obama dizia: os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública. Saúde nos Estados Unidos é para quem pode pagar. Sabe que a melhor arma para enfrentar o coronavírus, na medida em que a gente não sabia como é que o inimigo agia, a gente não tinha vacina, não tinha armas, sabe? Nós não tínhamos a bomba atômica que os americanos tiveram para destruir cidades japonesas, ou seja,
o confinamento era a melhor arma. O isolamento da sociedade era a melhor arma. O Brasil, num caso de guerra, só para te dar um exemplo, na Guerra do Paraguai, da qual a Argentina participou, o Brasil gastou o equivalente a 11 pressupostos brasileiros. Na guerra com o Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 pressupostos da época. Eu fico me perguntando quanto que o Roosevelt gastou, sabe, do Tesouro Americano para entrar na Segunda Guerra Mundial. Eu fico imaginando quanto que a Rússia gastou. Olha, porque quando você está numa guerra, você não tem limite de gasto, você precisa salvar vidas e você precisa derrotar o adversário. Nós temos um vírus que nós não conhecemos ele. Aqui no Brasil, 63% dos leitos hospitalares públicos foram feitos no governo do PT. No governo do PT. Sabe? Então, quem sabe cuidar do povo pobre é o Estado. Sabe? Em Paris, o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ter mecanismo de tomar decisões. Aqui no Brasil, Alejandro, aqui, nesse momento de crise, nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos fazendo a discussão pequena, imbecil, de alguns conservadores, de que é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso cuidar, sabe, é preciso cuidar da economia, é preciso cuidar da dívida, ou cuidar da vida humana. Ou seja, a vida humana não volta. Se o cidadão morreu, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Sabe, se você salva o teu povo, você pode com esse povo reconstruir a economia. Mas se você mata o povo, não tem reconstrução da economia. Então, o que eu tenho dito aqui no Brasil? Essa semana morreram por dia uma média de 615 pessoas. Não é possível a gente continuar vendo morrer as pessoas passivamente. Então, eu acho que o presidente Alberto Fernandes está 100% correto quando ele diz, sabe, a economia a gente recupera, uma vida a gente recupera. E o presidente é eleito para cuidar do povo. La primera parte del reportaje con Luis Ignacio Lula da Silva, lo escucharon, habla de Estados Unidos, del rol del Estado, de lo que hizo el PT con la salud pública allí. Quédate porque en un ratito se mete más en profundidad sobre Sergio Moro, sobre las causas de corrupción que estuvieron investigando sobre él y otros miembros del PT. Se mete también más con la realidad argentina, más sobre Alberto, más sobre Cristina Fernández de Kirchner, pero